ouvintes, eu me chamo Gabriele Beatriz e hoje eu estou aqui com a Ana Clara Soares. Nós somos estudantes de nutrição pela UFRN. Esperamos que vocês curtam bastante esse podcast, que vocês aproveitem bastante o conteúdo e se aprofundem posteriormente. Hoje nós vamos falar sobre um caso real de câncer de boca. E é muito importante debater esse assunto hoje em dia, porque é um assunto muito disseminado na população e é um caso de doença que acomete muitos brasileiros hoje em dia. Então, nós vamos falar sobre como procede o diagnóstico, o tratamento, como identificar, e eu espero muito que vocês gostem e aproveitem e debatam esse tema para que a nossa população esteja ciente dos riscos dessa doença hoje em dia. Primeiro, nós vamos entender quem é o paciente. Nós vamos dar um nome para ele de Carlos. Ele é agricultor, tem 32 anos e ele faz uso de tabaco e álcool desde os 13 anos. Ele procurou, então, o cirurgião dentista com uma lesão ulcerada na língua. E ele procurou saber o porquê que aquela lesão estava presente. Então, Ana Clara, o que torna uma lesão como essa um sinal de alerta para a população? Então, o seu Carlos, ele procurou o dentista, né? Porque ele estava com essa lesão na língua que não cicatrizava já há 2 semanas. E ele utilizava medicamentos que nada dava jeito, nada dava resultado. E ele viu que aquilo não era normal. Diante disso, né, a gente vê que feridas na boca que não cicatrizam nesse período de tempo não é algo comum. E especialmente em tabagistas e consumidores de álcool, deve ser investigado isso. Essas substâncias, elas danificam o DNA das células. Esse é o motivo, o porquê que o fato de ser tabagista e etilista é algo que possa ser um alerta de risco com essa ferida. Diante disso, como o cirurgião dentista, né, ele vai proceder diante da suspeita desse câncer de boca? Então, ele primeiro realizou um exame físico, né, identificando essa lesão ulcerada. Ele viu que era uma úlcera com bordas elevadas e que estava sangrante ao toque. Ele percebeu também que os linfonodos dele no pescoço estavam aumentados e tomou a decisão de solicitar os exames laboratoriais de rotina e uma biópsia incisional no local da ferida, porque essa biópsia incisional vai tirar um pedaço dessa ferida, vai levar para o laboratório e a partir do diagnóstico que vai ser dado desse exame patológico é que ele vai poder fazer um tratamento mais efetivo. E aí, com esse caso, qual que foi o resultado depois dessa biópsia incisional? A biópsia incisional realmente confirmou que havia o caso de carcinoma de células escamosas. Esse tipo de câncer é o mais comum na boca, porque ele se origina no epitélio de revestimento escamoso da cavidade oral. Tá bom. Com base nisso, quais seriam, então, os fatores que vão contribuir para o desenvolvimento desse câncer? Então, visto, né, o histórico do paciente, os principais fatores vão ser o tabaco e o álcool. Eles são os principais vilões nesse caso. O fato do câncer de boca existir não depende somente do tabaco e do álcool. A gente sabe que tem outros agentes etiológicos que podem ocorrer nesse caso, como o HPV ou os raios ultravioletas. Mas no caso do nosso paciente, como ele desde muito novo faz o uso dessas substâncias, esses são os principais vilões. O tabaco, ele contém as substâncias carcinogênicas, como nitrosaminas e benzoapireno, e já o álcool, ele facilita a penetração desses agentes na mucosa, porque ele é um agente promotor nesse caso. Sim, muito interessante esse fato do álcool e do tabaco, essas substâncias aí, é muito importante que a população saiba sobre como esses fatores vão contribuir, né? Por quê? O que é que está presente nessas substâncias? Então, foi citado anteriormente que os linfonodos estavam aumentados. Por que esses linfonodos estariam aumentados? Então, os linfonodos, eles podem aumentar quando indicam inflamação no corpo, ou então metástase, dependendo do estágio que o câncer se encontra. No caso desse paciente, o câncer provavelmente já está num estágio bem avançado, então pode ser que esteja já numa fase de metástase, mas a gente ainda não tem essa confirmação. Sim, então no caso dele seria a questão da metástase justamente, porque a questão de inflamação é mais, digamos, uma reação natural do corpo. Metástase, exatamente. E como já tem um câncer, né, diagnosticado, então muito provavelmente pode ser a metástase. Mas para confirmar com certeza, precisa-se de uma
outra investigação. Com base em tudo isso que foi falado aí por você, quais seriam então os tipos de tratamentos para esse câncer de boca? Quais seriam os tipos de tratamentos para eles? O tratamento ele vai depender do estágio do tumor, né? Mas assim, no geral, pode ser incluído a cirurgia, porque daí remove o tumor com as margens de segurança, né, da lesão. O segundo tratamento, a opção de tratamento seria a radioterapia, né, como uma terapia principal ou adjuvante. E uma terceira opção seria a própria quimioterapia para casos mais avançados de metástase. Ok, eu acho que você deixou muito claro aí a importância do diagnóstico e porque eu queria saber também agora por que é tão importante assim o diagnóstico precoce dessa doença. Então, um diagnóstico precoce, ela, né, sabido por todo mundo que ela aumenta significativamente as chances de cura. Se conseguirmos identificar esse carcinoma antes da sua proliferação para outras partes do corpo, o tratamento ele se torna muito mais eficaz e menos invasivo. Infelizmente, muitos casos chegam em estágios avançados devido à falta de conscientização, exame de rotina ou até mesmo atenção aos sinais que o corpo está dando. Puxando para o nosso lado, como futuras nutricionistas, eu queria saber de você quais seriam as principais intervenções nutricionais que sucederiam durante o tratamento. Então, o nutricionista ele é muito importante, né, nesse caso, por causa que, assim, o câncer de boca comete o quê? A boca, que é o principal órgão de entrada para os alimentos. Tendo em vista que a língua está com uma ferida, seria necessário uma intervenção nutricional no que se refere a alimentos mais pastosos, tendo em vista que ele está com dificuldade de deglutir e introduzir os alimentos à boca. A gente pensaria em alimentos mais fáceis de se mastigar, que não causasse dor na língua, alimentos em temperatura ambiente, nada de coisas muito quentes, nada muito gelado. E também pensar na parte nutricional dele. Como ele já é um consumidor de álcool e tabaco desde muito novo, é necessário pensar como tá as taxas desse paciente, solicitar exames bioquímicos para analisar as possíveis deficiências nutricionais que esse paciente pode ter. Vale lembrar que a boca é a porta de entrada dos alimentos e, no caso do seu Carlos, vai ser retirada uma parte da língua dele. Então, a língua é muito importante para a deglutição, é muito importante para sentir o sabor dos alimentos. Então, o nutricionista ele vai atuar de uma forma muito importante para que atinja as necessidades nutricionais desse paciente, que ele tenha a sua quantidade de carboidrato, proteína, gorduras, para que durante o tratamento ele tenha uma questão nutricional boa para que esse tratamento seja eficaz. Então, se faz muito importante esse caso hoje em dia e se torna um desafio para nós como nutricionistas, mas que existem soluções para isso. Exatamente, essas soluções seriam as dietas adaptadas, né? Com consistências macias, líquidas, pastosas, como purês, sopas, mingaus e cremes. E é muito importante para a gente, como futuras nutricionistas, né, pensar nessas situações. Não é sempre que a gente vai se deparar com pacientes que vão ter a língua. É muito importante a gente pensar nessas adaptações no geral e também não esquecer do sensorial, né, do paciente. Ele já vai estar passando por um baque, né, o tratamento. Então, a parte nutricional é essencial para ele manter o ânimo e conseguir terminar o tratamento. Muito obrigada, Ana Clara. Acho que ficou muito claro para a população agora sobre esse caso e qual é a importância desse diagnóstico precoce, qual a importância dessa intervenção nutricional. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que sirva aí de alerta para a população. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.